E essa série, Inteligência Espiritual, estamos agora no terceiro domingo já abordamos o Encontrando um Propósito para Viver, estudando na vida de Gideão, no Antigo Testamento. Falamos sobre ressignificando emoções negativas, quando essas emoções que nos fazem tão mal podem ser usadas para o nosso bem. E hoje nós vamos falar sobre curar dores do passado. A inteligência espiritual é um paralelo que a gente faz com a inteligência emocional. É uma verdade que nós já temos percebidos. É impossível ser espiritualmente maduro enquanto emocionalmente imaturo. Essa é a nossa tese. Somos imaturos nas nossas emoções, não reagimos bem com as nossas emoções, acabamos sendo assim também na nossa espiritualidade. Principalmente quando não concordamos com aquilo que Deus está fazendo na nossa história, ou quando não concordamos ou não gostamos do jeito que Deus está fazendo. Daí nós somos espiritualmente imaturos. É o momento que a gente troca de igreja, que a gente troca de pastor, que a gente troca de tudo. E sempre o problema é o outro, sempre o problema é o outro. E por isso, então, nós temos tratado essa série. O desafio é do discípulo. Qual que é o papel, o discípulo, o que ele faz? Ele busca a maturidade. Isso que nós temos estudado. Esse texto aqui já é a terceira vez que estou colocando. Ele busca a maturidade, nos leva a servir um estreito caminho, envolvendo o processo de reconstrução. Um novo olhar para com a vida. Por que um novo olhar? Lembra que eu falei sobre os sentidos? O evangelho é um extra, é um sentido extra. Nos faz enxergar tudo diferente. É importante a gente lembrar disso. É o evangelho que faz diferença, querido. É o evangelho que muda tudo. É o evangelho que, segundo o apóstolo Paulo, aonde ele chega, ele transforma tudo, ele transforma todos. E por isso, então, nós temos esse desafio de transformação. O que nós chamamos de inteligência espiritual é ter ação positiva vencendo emoção negativa. De forma que essa ação positiva não seja só um positivismo barato, mas corresponda a uma demanda do reino de Deus. Porque você ser apenas um cara positivo, existem muitas pessoas enterradas nas neves do Everest que tinham muito positivismo. Vencia todas as barreiras, até não vencer mais. Positivismo ele tem um limite. Mas quando nós estamos falando de uma transformação que o Evangelho faz, nós olhamos além da vida, além do Everest. E é isso que eu quero desafiar você a fazer. E hoje, então, falando sobre, na inteligência espiritual, sobre curar dores do passado. Por quê? A minha filha, a Ludmilla, me apresentou essa semana um canal do YouTube, onde eles colocam duas pessoas completamente distintas. Eu estava vendo essa semana a entrevista entre um cantor de funk, nem sei se é cantor, não sei se canta funk, mas o cara que faz lá as coisas de funk lá, no baile funk, e um outro rapaz que é maestro e compositor. E só que ninguém sabe quem é quem. Eles não sabem. A única coisa que eles têm é a vista do estereótipo. A única coisa que eles têm é isso. E eles, nessa entrevista que eles fazem um com o outro, eles sugerem tudo. Eles sugerem qual é o nome da pessoa. Ah, você deve se chamar, você tem cara de Alfredo. E coloca lá Alfredo. Aí depois, quando o cara fala, o meu nome é Tiago. Não tem nada a ver com Alfredo. Ah, você deve ter uns 38 anos. Ele fala, puxa, eu estou com 45. Eles ficam sugerindo coisas uns dos outros. E o que a gente percebe quando as pessoas ficam tentando medir as outras é que, em geral, a gente erra. No geral, a gente não sabe o que se passou, ou o que foi, ou o que aconteceu na vida do outro. O cantor de funk, por exemplo, o maestro tinha sugerido que ele tinha o desejo, quando criança, de ser um super-herói. Uma coisa assim, tipo Homem-Aranha, alguma coisa. E aí o menino disse que, na verdade, ele pensava em ser bombeiro. E aí quando ele perguntou, mas por que bombeiro? Ele falou, porque eu morava na favela e o barulho de sirene sempre perturbava a gente. Sempre perturbava. E eu comecei a ficar curioso com os barulhos de sirene. O barulho da sirene do bombeiro era diferente.
era o único que aparecia e não nos deixava preocupados, porque quando tinha barulho de sirene de polícia, tinha tiroteio. Mas quando o barulho de sirene, e quando tinha tiroteio, eu me enfiava debaixo da cama. Mas quando o barulho era de bombeiro, eles vinham para salvar. E por isso ele tinha o desejo, quando criança, de ser bombeiro. Essa história, ou esse cenário, faz a gente perceber uma verdade. Ninguém conhece as feridas do nosso coração. Quem conhece o seu estereótipo não sabe a dor que existe aí dentro de você. Num ditado muito popular, costuma-se dizer que você pode até ver as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Dadas as devidas proporções, é bem isso. A gente vê a casa onde você mora hoje, mas não sabe o que você passou até chegar aí. A gente vê o carro que você dirige, mas não sabe o quanto de a pé ou o quanto você camelou andando em tudo que é ônibus por aí. A gente vê a sua carreira profissional, mas a gente não sabe o quanto você estagiou, o quanto você teve que penar, o quanto você trabalhou ganhando muito pouco para conseguir chegar onde você chegou. E a sua história, com certeza, traz marcas, traz mágoas, traz machucados, traz feridos que o seu estereótipo não mostra. Ninguém conhece as feridas que você tem. Ninguém conhece os traumas que você tem. Ninguém conhece tão bem como está o seu coração. Nós podemos supor, nós podemos imaginar, nós tentamos, às vezes, criar uma ideia, mas não sabemos. Você sabe. Você, quando fecha os olhos e lembra do passado, com certeza, lembra de coisas que ainda te machucam. Lembra de coisas que você pudesse até apagaria. Mas quem te conhece necessariamente não sabe disso. O que nos leva a uma outra verdade, que são várias as fontes de uma dor significativa instalada no passado. As dores vêm de vários meios. Pode ter sido bullying na escola, quando você era pequeno. Pode ter sido um preconceito racial, um preconceito religioso. Quando eu era criança, eu era colocado separado, porque a gente tinha aula de catecismo na escola. E a minha mãe era testemunha de Jeová. Então, quando eu tinha a hora do catecismo e todo mundo ia cantar musiquinhas da igreja, geralmente da igreja católica, porque a maioria era católico, eles simplesmente colocavam eu de lado. E eu tinha que ir para o lado e ficar separado de todo mundo. E eu ficava olhando aqui. Eu tinha vontade de ir lá cantar as musiquinhas que eles cantavam. Eu tinha vontade de ir lá bater palma para os corinhos. Eu lembro que eles cantavam coisas do tipo Pai Abrão tem muitos filhos. E eu olhava aquilo, eu queria cantar também. Eu era criança, tinha meus 8 anos de idade. Não entendia isso tudo. Era diferente. Isso não gerou nenhuma marca, não, mas só estou dando um exemplo. Que às vezes surgem de coisas tão distantes, coisas que a gente nem pode imaginar. Às vezes a ferida surge de alguém que está tentando acertar e erra. Quantos pais, sem querer, machucaram seus filhos? Querendo fazer do jeito certo, tentando salvar, tentando evitar que ele se envolvesse com coisa ruim, mas nessa tentativa acabou sendo agressivo, acabou sendo duro demais e às vezes até afastou o filho. Quantos filhos não trazem marcas dos pais que também, tentando acertar, acabavam se machucando? Elas vêm. E outras vezes pessoas que realmente eram ruins, faziam parte da sua vida, que queriam te prejudicar e de alguma maneira passaram a rasteira, te enganaram, mentiram, te roubaram, te fizeram mal, te traíram. As dores são de várias formas. Uma verdade é que elas são instaladas e ficam lá no nosso coração. 2 coisas podemos fazer: sacudir a poeira e dar a volta por cima. Quer saber de uma coisa? Passar uma régua nessa história e vamos seguir em diante. Ou tentar curar. A verdade é que quando a gente não mexe, ou quando a gente nega essas marcas, essa ferida só vai machucar mais ainda. É exatamente isso que acontece. Por isso que é bom, às vezes, a gente abrir o coração e tentar descobrir o que acontece, quais são as dores, onde elas surgiram,
Será que tem como diminuí-las? Será que tem como afagá-las? Será que tem como fazer com que elas não doam mais? Esse é o desafio. Então, o Evangelho de João vai nos trazer a história de alguém que tem marcas profundas na sua vida. Marcas profundas, difíceis de descrever, marcas profundas, difícil até mesmo de mensurar. Olha só o que diz o texto de João, capítulo 9, de 1 a 12. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Eu fico, às vezes, quando eu leio o texto assim, eu fico um pouco curioso, né? Parece que na Bíblia as pessoas tinham plaquinhas, né? Cego de nascença, né? É que a gente precisa lembrar que o texto foi escrito muito tempo depois dele ter sido visto. E aí, quando o escritor escreve, ele escreve já dando as respostas que qualquer um faria naquele momento. Ou seja, ao passar, Jesus viu uma pessoa. E de alguma maneira, Jesus soube que era cego. E no contexto em que estava, talvez conversando com ele, talvez falando, ou alguém que apontou e disse: esse rapaz é cego de nascença, veio à tona a realidade. Ele sempre foi cego. Toda vez que a gente tenta às vezes, mensurar o que é uma deficiência como essa, a gente tenta fazer uma experiência. Já pensou você fechar os olhos agora e tentar sair daqui de onde você está e chegar até o banheiro sem tropeçar em ninguém? Já pensou você em casa, quando acaba, essa madrugada acabou a energia aqui por umas 2:30 da manhã, por aí, a gente estava acordado e apagou tudo. A gente olhou pela janela, não dava para ver nada na rua, estava um breu. E a gente, inclusive, tratou com as crianças ontem à noite sobre o cego. Qual que era o nome do cego mesmo, pessoal? Bartimeu, isso aí. A gente falou com as crianças sobre o cego Bartimeu, agora falando de outro cego. A gente tenta imaginar como será que é. Você não consegue. Sabe por quê? Quando você fecha os olhos, você ainda traz na memória o desenho dos bancos, você ainda traz na memória o caminho que você faz, você traz na memória como são pessoas, como é uma árvore, como é um camelo, como é uma montanha. Você traz à memória essas coisas que a sua visão já armazenou. Um cego de nascença nunca construiu esses traços. Ele nunca teve a imagem para guardar. Ela simplesmente não existe. É um vazio de imagens. A palavra imagem não faz sentido para alguém que é cego. Eu, como professor de Centro Paula Souza, tenho um desafio muito, muito complicado. Eu escrevo, eu desenho ambientes para cursos online. E quando eu desenho ambientes para cursos online, eu os desenho para cegos. E aí eu tive que ir em alguns institutos que trabalham com pessoas sem visão, para aprender como descrever imagens para alguém que é cego. E numa das imagens que eu tinha lá para trabalhar, era uma lupa. E a dificuldade para tentar fazer uma pessoa que não enxerga entender o que é uma lupa. Porque uma lupa te faz enxergar melhor. O que é enxergar melhor para alguém que não vê nada? Como que é ampliar uma imagem? O que é imagem? A pessoa não tem contato, a pessoa nunca viu, ela não tem nem mesmo a memória disso. Para alguém que é cego desde nascença. Assim era esse homem. Isso gera uma marca profunda. Bom, seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse então: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É bom a gente lembrar que no capítulo anterior, capítulo 8, versículo 12, Jesus já tinha dito: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz de vida. Jesus continua dizendo: tendo dito isso, ele então cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então ele disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Bom, seus vizinhos e os
os que anteriores o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que eram, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram ele. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse me lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Bom, esse texto vai nos revelar algumas verdades acerca de como lidar com marcas no passado, ou como lidar com situações como essa. Essa realidade, a realidade da vida desse homem vai nos ajudar. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que marcas em nosso coração têm sim uma explicação. Tem. É importante a gente perceber que há um jogo de palavras nesse texto, principalmente a respeito de pecado e a respeito de luz. Existem duas realidades que a gente precisa perceber. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Pecado. Que pecado? Aqui os judeus estão falando da relação estreita entre causa e consequência. Este pecaram e estar cego por causa do pecado significa castigo. Alguém fez algo errado e por isso existe um castigo divino sobre essa pessoa. Essa é a visão do Deus castigador. É a visão do Deus que provoca coisas ruins em nós porque nós merecemos, porque de alguma coisa, de alguma maneira, nós prejudicamos, desagradamos ou fizemos algo ruim. E aí nós merecemos. Era a grande questão dos amigos de Jó. Você fez alguma coisa. Existe algo, existe uma situação, existe um momento, existe um jeito. Bom, mas existe uma resposta para isso. E interessante é que essa questão da resposta é também uma preocupação do ser humano, porque os homens olham e estão querendo dizer: mas quem pecou? Aqui era um pecado, não havia dúvida. Alguém aprontou e Deus mandou um recado. Isso é certo. E Jesus vai dizer que não. Nesse sentido, não. Não é uma causa-consequência. Não é um castigo por causa de algo que alguém fez. O cara jogou pedra na cruz, salgou a Santa Ceia. Pronto, está merecendo um castigo, agora Deus está descendo o raio na cabeça do sujeito porque ele fez algo errado. Não é assim que funciona, não é esse o problema. Mas a verdade é que essa marca trazia na vida do homem problemas físicos, limitações, trazia na vida desse homem problema social, porque agora como cego, ou na condição de cego, ele precisava mendigar, ele não conseguia emprego, ele era marginalizado praticamente, porque essa questão de causa e consequência estava no coração do judeu. Todo mundo que tinha uma deficiência merecia. E por isso não era respeitado na sociedade, por isso era colocado de lado. Ele tinha problemas sociais e tinha problemas espirituais. Por quê? Justamente ele era merecedor desse castigo e também como alguém inválido, ele era alguém que não era bem-vindo no templo. E o templo era o lugar de comunhão com Deus. Ou seja, esse homem era afastado do relacionamento com Deus. Todas essas marcas que existiam na vida dele estavam ali, aqueles homens preocupados. Quem pecou? Quem está errado? Qual é a explicação? Qual é o motivo? O que alguém fez? Quem fez? Por que está assim? Por que eu sofro tanto? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Quem errou? Quem? A resposta é todos nós. A resposta é o pecado, mas não esse pecado, mas o pecado de todos nós. Aquele que o apóstolo Paulo afirma: todos pecaram e carecem da glória de Deus. É um pecado que não causa a doença física, mas causa a doença espiritual. E agora sim o paralelo de Jesus Cristo. É por isso que ele vem falar de luz. Quando Jesus fala da luz, ele não está falando da luz apenas de abrir a visão para o mundo terreno, mas abrir a visão espiritual, porque a verdade é que todos somos cegos espiritualmente.
Jesus está ali não apenas para curar a ferida do coração daquele homem com relação à sua situação física, com relação à sua vida social, com relação ao seu contexto, mas também o seu coração. Existe uma resposta. A resposta é que todos nós precisamos de Jesus para curar o nosso coração. O grande problema é as feridas que existem em nós, e nós procuramos o coach, a gente procura o psicólogo, a gente procura o psicanalista, a gente procura o doutor, a gente procura mandingo, a gente procura um jeito, a gente tenta achar horóscopo, a sorte do dia do Google, a gente faz de tudo para tentar achar uma resposta, a gente espalha, a gente pergunta, a gente pendura nos outros e a gente não percebe que o problema está em nós. Somos pecadores e carecemos de Cristo. Existe uma resposta para as marcas que você tem. Se você queria, eu já estou te trazendo. É você mesmo. Não está nos outros, não está na sociedade, não está no governo, não está nos que os outros fizeram, está em você. Somos todos pecadores. Mas isso nos leva a uma segunda percepção. Toda marca, por mais profunda que seja, é sim transformada por Jesus. Disse então Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram nesse sentido causa e efeito. Não é esse o motivo. Jesus não está castigando por causa de algo. Deus não está castigando por causa de alguma coisa. Ninguém salgou a Santa Ceia, ninguém tacou pedra na cruz, não existe isso. Não é esse o pecado, não é esse o problema. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, ao paralelo de Jesus, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. E nesse período da noite, é o período em que o Espírito Santo vem. Mas enquanto Jesus está aqui, ele é a luz. E aí faz a referência com João 8,12. Quem segue a Jesus tem luz de vida. Os olhos abrem, a luz entra. Então, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou nos olhos do homem e disse para ele, vá lavar-se em Siloé. E o homem foi lá lavar o rosto e voltou vendo. Ninguém conhece a dor que você tem. Ninguém conhece as marcas que você tem no seu coração. Mas Jesus as conhece profundamente. Ele sabe exatamente o que é ser completamente cego. Ele sabe o que é ser completamente desprovido de recursos. Ele sabe o que é estar sofrendo. Ele foi chamado de homem de dores. Ele conhece as nossas dores e conhece todas as mazelas. E como se não bastasse, ele sentiu todas elas na cruz do Calvário. Quando ele traz para si todos os pecados do mundo, ele que nunca pecou, ele que nunca errou, agora sente no próprio corpo o seu pecado. Ele conhece, ele sabe. Ele olha para aquele homem e sabe o que ele sente. Ele olha para a sua vida e sabe o que você passa. Ele olha para cada um de nós e sabe o que está em nosso coração. Mas esse texto ainda vai nos dizer que na transformação, essa marca, essa dor que você sente, acaba sendo um caminho para que Deus se manifeste. E aqui está, às vezes, o que a gente mais pena em entender. Por que sofremos? Por que passamos dificuldade? Por que você tem história triste na sua vida? Por que você tem momentos que você não gosta nem de falar? Para que, sendo curado deles, você possa olhar para o passado e perceber a grandeza de Deus. Sendo curado, sendo restaurado, sendo consertado, você consegue ver o quanto Deus é poderoso. O texto que nós lemos no início desse culto de Êxodo, mostrando Moisés olhando além do Mar Vermelho agora, e vendo tudo o que Deus fez, é conseguir trazer para aquele povo todo que sofreu na mão do Egito, a certeza de que esse Deus é de fato poderoso.
C.S. Lewis vai dizer nas suas obras que o sofrimento que passamos muitas vezes é o martelo de Deus, forjando, mexendo, consertando, desentortando as nossas histórias. Então, não pergunte por que você tem passado, mas o que Deus quer produzir em seu coração. A motivação de Deus é te fazer alguém melhor e curar essas feridas, para que elas não doam mais. A verdade é que Cristo vai transformar elas em cicatrizes agora. A cicatriz é um sinal de que algo aconteceu. Os pontos da cirurgia, os arranhões no joelho, a falha, às vezes, no corpo por causa de algo que você precisou passar, ela está lá. Ela te lembra do que você passou. Mas não dói mais. Não é para doer. Porque Jesus transforma toda a marca. Mas uma verdade que a gente percebe quando a gente vê esse texto, e a gente não pode passar desapercebido, é que o processo de cura de Jesus nunca é convencional. Eu acabei de citar sobre o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, Jesus disse apenas para ele ver. Mas esse cego, Jesus cuspiu no chão. Misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos dele e mandou ele se lavar em Siloé. No dia seguinte, algum youtuber da região já fez um tutorial de como se enxergar, como curar a cegueira. Cospe no chão, faz uma laminha, põe no olho e pula no rio. Ah, não deu certo. Mas tem que ser em Siloé. Os processos de Jesus não é o mesmo. A cura que ele colocou na sua vida não vai funcionar na vida do outro. O jeito que ele consertou a sua história não vai consertar do outro. Tem gente que ele cospe no chão, tem gente que ele simplesmente diz, abre os olhos. E a gente precisa entender que Jesus não tem problema nenhum com os seus métodos. Somos nós que temos com os métodos dele. O cego que estava lá podia perguntar, parece que alguém cuspiu, eu ouvi um barulho. Alguém deu uma catarrada no chão aqui. O que foi isso? Jesus vai fazer um guento para colocar no céu. Com cuspe? Não, em mim não. Coisa nojenta. Colocar cuspe no meu olho? Que história é essa? Podia, não podia? Mas o fato é, Jesus faz do jeito que ele acha melhor. Ele é Deus. Então talvez você não goste, talvez você não concorde, talvez você resista à maneira como Deus está tratando as suas feridas. Mas o fato é eficiente porque é Jesus quem faz. O problema é que a gente questiona Deus. Nós, pecadores, miseravelmente pequenos, às vezes achamos que temos uma receita de como Deus deve consertar nossas histórias. A gente vê isso no filme Todo-Poderoso, do Jim Carrey, quando ele diz para Deus assim, que no seu lugar eu faria melhor. E no filme, ele tem a oportunidade de tomar o lugar de Deus. E ele descobre que ele só faz coisa errada. Deus sabe o que faz. Deus sabe como consertar. O problema é que a gente tem dificuldade de aceitar aquilo que Deus está fazendo. Os métodos de Deus não são convencionais, querido. Não são. E talvez, pode ser que sim, talvez você não goste, talvez você não concorde, talvez você até ache que é o contrário. Conhece o ditado? Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Às vezes a gente está pedindo para Deus ajudar a trazer um novo emprego. Deus, me dá um novo emprego. Aí sabe o que acontece? Você é demitido de onde você está. Aí você fala, mas Deus, estou pedindo um novo emprego, eu perdi agora o que eu tenho. Agora vai procurar um novo. Não sei. Eu não entendo como Deus age. Eu não sei porque que ele cuspiu no chão. Eu não sei porque que ele fez isso. Não sei porque ele fez. Faz como Bartimeu, ou tem um outro cego que ele só mandou se lavar e ele via tudo como árvores, como sombra, e de repente ele lava de novo, funciona. Não sei. Deus não é convencional, ele não faz do mesmo jeito. Ele só conversou com Moisés através da sarça ardente. Ele não conversou com ninguém mais. Ele não instalou um sistema de comunicação chamado sarça ardente e todo mundo quer falar com Deus, vai até lá na árvore e bota fogo. Não é assim. Cada hora ele faz de um jeito. Não compare a sua vida com a do outro. Não ache que porque Deus agiu
de um jeito na vida de alguém, Ele vai fazer a mesma coisa com você. E nem ache que Deus está te dando uma receita de bolo. Ore tantos dias, pule tantas vezes, se jogue em tal lugar e pronto, está consertado. A cura veio. Deus não tem métodos. E os que Ele tem não são convencionais. Mas, para a gente encerrar, a cura traz uma responsabilidade missional. Sim. Pastor Sandro vai falar de missão de novo. Eu sempre vou falar, querido, porque eu sempre quero te desafiar a lembrar que o seu papel no mundo não é ser só um cristão salvo pela graça, mas ser um cristão salvo pela graça que manifesta a obra de Cristo em todo lugar que você está. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que ele era. Outros diziam: não, deve parecer com ele. Mais ou menos parecido com ele. Às vezes a gente olha, parece que é, parece que não é. Tem gente que confunde um pouco a imagem. Vai que é o caso. O Neto, por exemplo, acha que ele tem cabelo preto. Cada um tem um jeito de ver. Mas o fato é, eles olhavam, não, deve ser, não deve. Mas ele dizia: sou eu. Sou eu sim, eu era cego, estou aqui. Bom, ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. O que a gente aprende com isso, querido? É que a sua transformação sempre tem que vir antes, sempre tem que vir antes do seu testemunho. Essas pessoas primeiro viram um homem que era cego e agora estava vendo. Sabe qual é o maior problema dos cristãos no mundo? É que a gente sai por aí dando testemunho. Mas quando as pessoas nos veem, somos iguais a todo mundo. Não tem diferença. A banda Resgate escreve uma música que eu gosto muito, que ela diz: tijolos no muro, que pena, somos mais um. Farinhas diversas, o mesmo saco em comum. A gente fala do testemunho de Jesus, do que Jesus faz, mas quando as pessoas olham para a nossa vida, farinha do mesmo saco. A gente se comporta igual a todo mundo. Ainda somos cegos espiritualmente. A gente tem muito para falar de Deus, mas pouco para falar daquilo que Deus fez em nós, porque nós somos iguais a todo mundo. Este homem, todo mundo enxergava antes a transformação na vida dele. Todo mundo percebia antes que havia algo diferente em sua história. Todo mundo percebia que ele não era mais o mesmo. Todo mundo percebia que ele tinha mudado. Todo mundo percebia que havia mudança. Todo mundo percebia que era algo novo, tinha algo diferente, tem algo novo. O que aconteceu com você? Aí vem o testemunho. Jesus de Nazaré me encontrou e ele mudou a minha história. E agora eu sou como sou. Antes de dizer quem é Jesus, precisamos nos tornar quem Jesus quer que sejamos. Antes de falarmos do Evangelho, precisamos deixar o Evangelho agir em nós. Precisamos ser transformados. Por isso, precisa haver transformação. A cura que Deus faz em nosso coração, a cura que Deus faz em nossas vidas, nos transforma em pessoas que anunciam o seu Evangelho, porque eles vão enxergar a mudança em nós. E quando vierem até nós para saber o que mudou em você, você vai apresentar o autor da sua renovação, o autor desse renovo, o autor dessa novidade, o autor do milagre que te fez ver. Essa história é maravilhosa, mas eu queria terminar ela relendo o primeiro versículo. Ao passar, Jesus viu Sandro Valérios. Ao passar, Jesus viu o João. Ao passar, Jesus viu a Marta, viu o Neto, viu a Sônia, o Douglas. Ao passar, Jesus tem visto cada um de nós. A sua dor não passa desapercebida aos olhos de Jesus. Você pode até
não procurá-lo. Você pode até não querer encarar suas dores falando com ele sobre isso, mas ele já te viu, ele já te observou e ele sabe cada dor e cada sofrimento. Se achegue a ele e deixe ele transformar seu coração, amém?